Abre comigo então em Marcos 13, 22 e 23. Vai ser benção hoje o ensino. Pode dar um like no vídeo, compartilhando. Quem viu os vídeos hoje postados no canal das curas? Foi uma benção, né? Abre comigo em Marcos 13, que Deus possa falar nos corações, que não venha eu, mas se o Senhor falar. Está escrito assim, Marcos 13, 22 ao 23. Marcos 13. Obrigado, Jonas. Está escrito assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisai-os de tudo antecipadamente. Eita, quem falou isso foi Cristo. Bom, vamos lá, aperta os cintos, vamos sair da terra. Irmãos, é muito complicado porque você começa a ver o texto, lá desde Deuteronômio, lá no capítulo 18, no verso 20 e 22, né? Um Deus que toma lá e diz assim, ó, quem me ousa falar do meu nome em vão, vai perecer. Que eu não odeio falar, né? Terá que ser morto. Deus decretou, irmão Luciano, que lá em Deuteronômio, quem falasse o nome de Deus em vão, era morto. A espada. Deus não ordenou. Está lá em Deuteronômio 18, 20 e 22. Então desde lá, começa a ver que está tendo um problema no arraial de Moisés. Estão colocando, dizendo assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou nada. Igual aquele profeta, vai subir lá que Deus vai te dar o povo na sua mão. Mandou para um caminho e fez outro. Então você vê que esse sistema que tinha a unificação de Deus falar com o homem, por Turim, por Tomim, por sonhos, por visões. Aí Deus quer tomar os profetas. Tem os profetas de Deus levantados? Tem. Lá no deserto, o povo viu que realmente Moisés não era somente um libertador, era um profeta. Então você vê que realmente existia essa conexão de Deus para com o homem e para com o povo. Ou seja, era como se fosse um L. Era um L. Era um L. Porque a palavra de Deus traz libertação. E libertação começa com que palavra? Com que letra? Um L, né? Então por que é um L? Você sabe? Sinceramente não. Alguém sabe por que é um L? Ninguém vai saber. Essa aqui é forte. Vem agora pra mim, você acredita? Tá bom. Vem agora. Por que é um L? Alguém sabe? Por que é um L? A palavra que sai do céu é um L? É de liberdade. Sim, de liberdade. Porque a palavra de Deus liberta, né? Então é um L. Posso falar o que é? Você quer saber? Acabou de chegar pra mim agora isso aqui. Você acredita? Nem eu sabia. Nem eu sabia. É um L porque vem de Deus para com o profeta e do profeta para o povo. Cima para baixo e baixo para cima. É um L. Não é de Lula não, viu? Então, ó, Deus para com o profeta para o povo. Porque o profeta fala com o povo aqui, na horizontal. E Deus fala na vertical. Então, beleza. Então, esse L não é do Lula, não. Esse L aqui de libertação. Deus, profeta, povo. Deus, profeta, povo. Começa agora essa libertação para o povo. Essa libertação para o povo. E aí começa que a razão de ouvir a voz e a direção que ela ia traz para o povo um arrependimento. Porque a ideia de Deus, o sentimento de Deus não era colocar profetas para dizer assim, eu tenho que estimular uma religião, não. Os profetas vinham avisar acerca da obediência, dos estatutos que foi Deus feito a Moisés, o seu servo, no Velho Testamento. E no Novo Testamento, qual que foi o último profeta? Não tem mais. O último foi Ágabo. Exatamente. Ágabo foi o último profeta no Novo Testamento. Ele amarra um cinto em Paulo, Para profetizar a prisão. que Paulo ia ser decapitado em Jerusalém. Então você vê que não tem profetas mais. Então esse negócio, profeta não existe.
Igual eu falo, se tem profeta hoje, coloca uma piscina e fala assim, ó, amanhã vai secar essa piscina. Vocês são profeta mesmo. Mas o dom de profetizar existe. Então você vê que desde lá Deus tentava, né, falar com o ser humano através dos profetas. Mas aí o que acontece? Chega o tempo, vai passando, chegamos agora no Novo Testamento, e a maior preocupação de Jesus qual que era? Duas. Qual que era? Uma, que o homem tinha que amar, ser misericordioso e obedecer às leis, amar o próximo a ti mesmo e a Deus sobre as coisas. Perfeito. Mas qual que foi o segundo? O segundo, a preocupação de Jesus foi o Espírito que atuaria em meus ensinos, que ele mesmo entregou, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, tanto aonde Jesus passava, em Decápolis. Então ele começou a falar, agora calma, porque eu vou partir. Agora vem um falso pastor, ainda não é somente falso profeta, existe falso pastor. Calma que não vai saber o que é o falso profeta. Que é aquele que não dá vida para suas ovelhas, que quer o dinheiro delas, mas não dá vida. Então existe agora uma dimensão, um balaio de gato. Por quê? Porque todos os espíritos que Deus testificou e separou para falar com o povo, como profetas, pastores, mestres, que Paulo dá essa carta aos Coríntios, que fala que Deus designou cada um para sua função, começa a contaminar. Aparece falso pastor, falso profeta e falsos mestres. Aí Jesus está preocupado lá em Mateus capítulo 7, no versículo 15 ao 20. Ele fala assim, nossa, cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão pelos seus frutos. Ele fala assim, pode alguém colher uva em um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Não pode, né? Então semelhantemente toda árvore dá bons frutos, essa árvore é boa, não tem como dar frutos ruins em uma árvore boa. Ele começou a falar agora, como vocês vão testificar esse profeta? Os frutos. O que é esses frutos? Esses frutos têm que ser de justiça. Não que uma pessoa, né, não pode ter errado. Nada a ver uma coisa é essa. Estamos falando de frutos de a libertação da palavra. Ou seja, um profeta, ele é o verdadeiro profeta. Quando ele fala uma profecia verdadeira, acontece. Mas aqui, Jesus está falando que eles se misturarão juntamente com o rebanho, que tem os falsos mestres e os falsos pastores, e os profetas que viriam agora, viriam trazer sinais, alguns sinais que, se possível for, enganariam os seus escolhidos. Mas agora, peraí, o que o profeta está fazendo na igreja? Então ele começa a invadir o cenário. Eu sou um profeta. Irmãos, se eu contar o que já aconteceu comigo em BH, Deus permite, o cara entrou com um pedaço de pau assim, uma madeira mesmo. Não sei se você lembra desse rapaz, que ele vinha em BH. Uma madeira, tuque. Ah, eu lembro. Você lembra? Ele falou, eu falei, irmão, o que é isso aí? O que é isso aí? Meu cajado. Eu falei, varão, vigia, irmão. O que você tá fazendo com esses LED de pau na mão, andando pra cima? Todo culto eu tava lá. Todo culto. E é engraçado, já pegando ônibus, vocês acham que vão bater alguém, né? Todo culto com um pedaço de pau na mão. E aí você me fala. Então você começa uma liturgia muito grande, em manifestações estranhas, em sentimentos proféticos totalmente estranhos. Nós lembramos, meus irmãos, que esses tais, eles não somente conduzirão a ovelha à perdição, o inferno no caso, como também vão trazer alguns dogmas estranhos. Por exemplo, a unção do cavalinho, que existe, que a pessoa monta lá, profeta, e o outro pega a unção pelas costas. A unção do riso, Benihim. A unção do riso. Você vê vários tipos de comportamento que não traz uma ascensão de arrependimento para a igreja e tampouco faz ela crescer em poder. Aí começa Jesus a se preocupar. Ele fala, olha, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vai vir muita gente pregando por dinheiro, pregando por ganância, pregando por benefício próprio. Aí, o que acontece com a igreja? A igreja começa a sentir que houve-se uma forma, vamos colocar assim, uma adulteração nos sinais e nos ensinos. Você pode ver, meus irmãos, os ensinos deste povo é tenebroso. Né? É pastor fazendo sobrancelha, é pastor rapando a perna, é gente andando com cachecolzinho, aquela epístola judaica. É muito misticismo, sabe? É muito misticismo. Então você começa a ver algumas adulterações que não pregam como Pedro, recebeu uma unção profética, um poder avassalador, que quando ele recebe
Em Atos, no capítulo 4, ele começa, a primeira coisa que ele diz: arrependei-vos e sejam batizados para receber o dom do Espírito Santo. E você vê, meus irmãos, que os cretenses, os árabes, todos aqueles começam a sentir uma glória tão grande, dizendo: esses homens estão embriagados nessas horas. Começa a sentir um poder de Deus tão forte na vida de Pedro e João, que aquele homem na Porta Formosa levanta e dá glória a Deus. Agora você me pergunta: aonde os sinais dos falsos profetas atuarão na sua vida? Sinais assim, meus irmãos. Quais serão esses sinais? Um dos primeiros sinais que o falso profeta vai fazer é expulsar demônio. Que? Está na Bíblia. Sim, expulsar demônio. São os sinais. Mas não está escrito da Bíblia. Jesus que falou. Ele disse assim: ó, expulsamos demônios em seu nome. Olha só. Expulsamos demônios em seu nome. Olha o quanto que tem no YouTube de gente expulsando demônio. Eu vi o Jona, o feiticeiro Jona, que eu tive um debate com ele, expulsando um demônio. E não precisou o nome de Jesus. Então você consegue entender. Ah, mas aí Jesus falou que uma cidade não bate com a outra, senão ela não sobrepõe. Calma, Jesus falou. Mas ele falou que um espírito não engana, enganaria muitos. E está acontecendo. Os demônios fingem sair, a pessoa não muda, e eles acham que saiu vitorioso. Aquela pessoa está nas drogas ainda, ele expulsa o demônio aqui, mas amanhã ela está do mesmo jeito. Ilusão. Ilusão, ou seja, não está liberto, porque aqui liberta é a palavra. Então, as manifestações de demônios para atrair o público para eles são um dos sinais. Curas, outro sinal também. Outro sinal. Revelações, outro sinal. Lembra a profetisa mentirosa que Paulo falou assim: sai dela, espírito imundo? Ela ganhava muito dinheiro com isso. A Bíblia diz que lá em Tiatira, essa mulher ganhava muito dinheiro. E ali Paulo diz: sai dela, espírito imundo. Ela caiu no chão, o Senhor liberta. Começou a seguir Paulo. Então você começa a ver que alguns sinais estão acontecendo. Por quê? Porque esses sinais, eles ocorrem numa calamidade tão grande, onde a igreja quer sinais. Ele viria que hora? Na hora que a igreja estivesse sedenta de sinais. Então ele viria de uma forma entendendo e sobrepondo que ele é o certo, que ele é de Deus, que ninguém mais é de Deus, só ele é. E ele começa a conduzir o povo a si próprio. Ele começa a pegar o rebanho de Deus e se agravar para ele mesmo. Ele prende o povo. Ele prende o povo numa visão monstruosa, ao ponto de levar o povo para o inferno. E o povo vai seguindo seus conselhos. Igual a Bíblia diz que todos seguirão o anticristo. Todos seguirão o anticristo. Vão seguir, milhões de pessoas vão seguir o anticristo. Vão achar que ele é enviado de Deus. Vão achar que ele é o grande. E ele, o anticristo, ele está comunicado com o quê? Com o grande falso profeta e a besta, que é Satanás. Então imagina, o falso profeta do lado, Satanás e o anticristo. Os três unidos, é o que está acontecendo hoje. Falsos cristos. Quem que esses falsos cristos Jesus falou? Vai virar muito sozinho. É esse aqui, ó. Vocês acham que é esse homem aqui, ó? Quem acha que ele é um falso cristo? Pera aí. Vocês acham que é esse homem aqui, ó? Que nos anos 80 abalou o mundo? Abalou o mundo, abalou o mundo. Esse aqui, ó. Que voltaria. Está escrito bem na Bíblia. Inclusive na última ceia eu disse: oh, cachorro, cala a boca. Na última ceia, senadora, tá vendo? Quando eu ia fazer, o homem me respondeu a pergunta, eu obedeci. Atenta, eu disse. Esse. Eu posso te dar uma bênção para. Esse aqui é o Henrique Cristo. Pelo menos que. Danilo Gentili desmascarou o Henrique. Esse é o Henrique Cristo. Que, para quem não sabe, abalou o Brasil. Você acha que ele é um falso Cristo? Perfeito. É o falso Cristo em relação à figura de Cristo. Mas será que não tem falso Cristo na sua igreja? Quando a minha irmã, aquela irmãzinha lá, contendeira, fofoqueira, vem e diz: assim digo eu. Diga quem? Digo eu quem? Está falando que Jesus está falando. Falso Cristo. Falso Cristo.
Assim digo eu, falso Cristo. Deus não está falando. Deus não falou, não foi Jesus que falou. Então, começa a ver uma realidade totalmente fora do controle emocional, psíquico, psicológico, religioso, espiritual, que seja. Então, uma bagunça acontece e esse falso profeta, ele começa a ensinar o povo. Aí, além de querer dar um de profeta, ele quer dar um de mestre. Ele começa a ensinar o povo a errar. Ele começa a ensinar o povo a errar. E aí a Bíblia menciona que por falta de entendimento e conhecimento o povo pereceria. Então acontece que a igreja dele, o povo começa a perecer. O povo, Luciano, começa a perecer. Não há crescimento teológico, não há crescimento individual, não há crescimento na igreja, não há crescimento com os irmãos não conseguem amar, não conseguem ter uma vida conduta de arrependimento. Então por quê? Porque ele está infiltrado numa emoção. Por exemplo, as igrejas mundanas hoje são ensinadas por falsos profetas, que eles ensinam que tudo pode, que o menino com a camisa do Flamengo vai estar chorando lá, oh Deus, Mengo, São Paulo, e o pastor, oh, glória. Ou então quando o pastor pega, esse falso profeta, ele pega o microfone e diz: e aí, quem assistiu o jogo de Palmeiras e Botafogo? Meu Verdão ganhou. E todo mundo... a plateia, né? Dentro da igreja. Né? Então começa a trazer ensinos que tudo pode, que está tudo organizado para que a graça de Deus abunde aonde abundou o pecado. Usa esse termo para pecarem mais e começa a ver uma questão terrível, tenebrosa, fora de cogitação da igreja de 1 Coríntios, que foi uma igreja poderosa, santa e justa. Então tem que tomar muito cuidado em relação a esse tipo de conduta. Então Jesus está falando que ele vem trazer uma falsa doutrina. Em 1 Timóteo 6,3,5 diz assim, ó: se alguém ensina a falsa doutrina e não concorda com essa doutrina do nosso Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, se o pastor não tem piedade, ele é um falso profeta. Então ele tem a característica de um falso profeta, porque ele não tem amor. Se a pessoa não ama, ela não é de Deus mesmo. A Bíblia fala isso, né, Luzinho? Porque Deus é o quê? É amor, gente. Tem como, né? Se a pessoa não ama, não conheceu a Deus, e Deus não está nele, porque Deus é amor. É o que a Bíblia fala. Vocês acordam, gente, pelo amor de Deus. Olha aí o que aconteceu com esses pastores aí, falando que, pegando foto minha, falando que eu ameacei. Isso é amor? Expor a pessoa na internet assim, isso é amor mesmo? Então é muita cegueira de vocês. A Bíblia fala isso, Luciano. Se alguém não ama, esse não é de Deus. Então, se não é de Deus, é da onde? É um falso profeta que não tem Deus, que nunca conheceu a Deus, ó, que não tem amor. Aí vem aonde está escrito 1 Timóteo. O que é piedade na Bíblia? É amor. Amor. É orgulhoso e nada entende. Orgulhoso. Né? O que se acha? Aquele que se acha sábio, torno se torna. Então, Deus fala comigo. Orgulhoso. Aí fala aqui, ó: e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras, que resulta em inveja, brigas e difamações. Ó, aí. O que esses pastores fizeram comigo? Invejas, brigas e difamações. Falsos profetas. Falsos profetas. Olha o que esses pastores fizeram comigo. Tá tudo dentro da Bíblia, gente. Gente, é a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você fala: é homem de Deus. Não. Tudo precisa ser homem de Deus. Vamos lá. Por controvérsia e contenda acerca das palavras,
que resulta em inveja, briga, difamações, suspeitas malignas, em atos constantes que aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que piedade é fonte de lucro. Aí vem, usam mendigo para ganhar dinheiro. O amor como fonte de lucro. Ama ali, em palavras, mas em ações não ama. Eles filmam porque eles querem retorno. Eles falam que amam, mas eles não amam. Então tem muito personagem por aí. Aí então traz essas discórdias, brigas, falsos profetas. 1 João 4,1 diz assim: irmãos, não creem em qualquer espírito, mas examinem espírito para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm sido pelo mundo. Ou seja, se levantou muita gente. Se levantou, irmãos, olha esse YouTube, cada hora parece um canal novo. Igreja nova, pastor novo, o pastor está sendo ungido sozinho, que estão pegando o azeite e jogando na cabeça. Não foram chamados para ser mestre, não foram chamados para ensinar, não foram chamados para ser pastor, não tem especialidade e nem um chamado divino para isso. Assim como muitos não tiveram. Então, quem briga, quem fica em contenda, pastor que fica em contenda, briga, ódio, não é pastor, é falso profeta, tá? A Bíblia diz em 1 Timóteo 6. Né? Então, para enganar os eleitos, lá em Marcos 13, 22 a 23, que ele fala, sinais que vão enganar, é o que vai acontecer. A igreja de muitos pastores, elas só lotam por causa dos sinais, porque verdade ele não prega. Então ele se garante através de um demoninho caindo ali. Simplesmente assim. Aí a carta de 2 Pedro, ela nos dá um relatório muito profundo, que eu vou ler para vocês. Ó. No passado surgiram muitos falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ó. Ele está falando assim, ó, eles vão te enganar, eles vão te levar para o inferno. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamados o caminho da verdade em sua cobiça. Tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. O que ele está falando aqui sobre história que inventaram? Quando o pastor fica falando que teve uma visão, foi arrebatado. O que tem de mentiroso falar, eu fui arrebatado. Mentira. Mentira. Não foi coisa nenhuma. Eu vi um anjo. Viu nada. Deus falou comigo. Falou nada. É o que ele está falando aqui. Então é uma situação, meus irmãos. É uma situação que nós vemos que é o fim da pecado, é o fim do mundo, é o fim é os últimos minutos da igreja na terra. Então é o desvio da conduta da igreja, é o desvio da conduta da igreja. Então, meus irmãos, o que é um falso profeta? Tudo isso aí que vocês ouviram e mais um pouco. Não tem o dom não tem o dom de Deus, não conhecem a Deus, porque o verdadeiro profeta, meus irmãos, quando ele cai, ele assume o seu erro, porque ele não quer ficar enganando. Mas tem muita gente caído fazendo a obra, dizendo que está de pé. Esse é o problema. O verdadeiro homem chega aqui, eu errei. Glória a Deus, essa gripe está matando. Eu errei. Mas o falso, ele faz coisas horríveis, continua e não fala, não pede perdão nem para Deus. Então nós estamos vendo. E ainda leva o povo a errar pelos seus ensinos. É mesmo que eu falar, pode, não é pecado? E se for? Se for pecado, você vai para o inferno junto com ele. Irmãos, desculpa falar aqui, Luciano. Imagina que o Luciano é meu pastor. O Luciano fala assim, Júlio,
não pode tocar nessa Bíblia. Eu vou lá e falo, não, beleza, vou tocar porque é pecado. Mas e se na lei de Deus pode tocar nela? E aí eu vou morrer, eu vou ver o Luciano lá no inferno. Imagina você ver seu pastor no inferno com você. Se não é errado. Que loucura, hein? Imagina ver a igreja inteira queimando. A diaconisa, o pastor, a esposa do pastor. Todo mundo amarrado em correntes, queimando, pegando fogo igual um torresmo no fogo. Imagina você falar assim, esse cara me enganou, velho. Vocês têm noção do que é isso? Do que é ensinar? Vocês têm noção do que é ensinar? Os pastores de hoje não têm essa noção, não. Eles pegam, abrem a live e vão ensinando, ensinando. Igual a boca, igual um papagaio. Tem noção do que é isso? Então o ensino é algo muito sério. Você ensinar que não pode, ou que pode e não pode, é a pessoa praticar aquilo. Imagina? É um peso, né? Responsa. Por isso que a Bíblia diz, Deus levantou uns para dar ensino, outros. Então o dom de ensinar não é para qualquer um não, meus irmãos. Não é. Irmãos, carregar isso aqui é fácil. Quero ver ensinar no Espírito isso aqui, ó. Isso aqui é complexo demais. É complexo. Então imagina você queimar no fogo do Hades, porque ele falou que podia. Pastor, é pecado fazer sobrancelha? Pecado não, pode fazer. Imagina. Aí chega no inferno, não pode, não podia. Você fez. Mas quem me ensinou? Meu pastor. Meu pastor. É muito complexo. É muito complexo. É muito sério. Se a gente for analisar no pé da letra, o negócio é sério. E você vê que Timóteo fala, Paulo fala, todo mundo fala, eles vão conduzir vocês à repentina destruição. E ainda, tipo, eles agem como se fosse normal, tipo, ensina e já era, pega um pixel e vai dormir. Então, meus irmãos, eu espero que vocês peguem esse ensino e orem a Deus e provem os espíritos. Deus dá muita revelação em sonhos, visões. Mas se Deus mostrar uma, pede 3 confirmação, faz igual, pede 2, faz igual Gideão. Se no ouvido de lã estiver molhado e a terra seca, se a terra estiver molhada e no ouvido de lã seco, eu sei que é o Senhor. Pede uma confirmação para Deus. Ore e pede confirmação que Deus vai dar. Amém, meus irmãos? Irmãos, passou rápido, hein? Que Deus abençoe vocês. Comentem aqui, meus irmãos, o que é ser um falso profeta. Lembrando, pessoal do Telegram, lá, mandei uma mensagem para vocês lá, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado por todos. Quem gostou do ensino, diga graças a Deus. Foi bom, né? Foi simples e objetivo, né? Então foi muito bom o ensino. Dá para entender muitas coisas, dá para entender muitas coisas. Então, graças a Deus que vocês gostaram. Muito bom. Comentem, né, no canal aí, os comentários, tá bom? Para que vocês possam, juntamente comigo, ganhar mais almas para Cristo, tá bom?